Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor, em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais uma aula, mais um vídeo do projeto Apoio à Escola Bíblica Dominical. Este projeto abençoado e voluntário que tem o propósito de ajudar você que atua, que trabalha, está aí no dia a dia no departamento da Escola Bíblica Dominical. Quero aproveitar esse momento aqui e mandar um abraço na paz do Senhor para os irmãos da congregação Jardim de Oração, aqui em Araguaína. Domingo passado estivemos lá ministrando sobre finanças na família cristã, no mesmo horário da Escola Bíblica Dominical, e foi uma bênção. Fica aqui meus agradecimentos, meu abraço, e que Deus continue abençoando aí toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, Departamento de Família, enfim, a igreja de forma geral. E como você sabe, aqui nós temos um conteúdo diferenciado. Nós abordamos o conteúdo da lição, o conteúdo da revista, nós lemos, explicamos, mas trazemos também sempre algo a mais. Nós temos o quadro Desafio da Igreja e também o quadro Questões, que são perguntas, são interrogações, são participações que nós fazemos sempre na tentativa de colocar, de aproximar ainda mais a lição, o conteúdo que estamos estudando ao nosso dia a dia, ao dia a dia da igreja. Se é a sua primeira vez por aqui, já peço, por favor, se inscreva no nosso canal, nos ajude nesse projeto, nos ajude também compartilhando esse material, tá? Vamos fazer aí uma corrente do bem. Compartilhe aí nos seus grupos do WhatsApp, compartilhe aí no grupo da sua igreja, naquele irmão que vai dar o comentário, que vai dar a lição, no grupo da sua EBD. Nos ajude aí, em nome de Jesus. Quanto mais você compartilha, mais pessoas são abençoadas. Meus irmãos, chegamos na lição 10, nós estamos aí seguindo a caminhada passo a passo, estudando essa preciosa revista que traz aí como tema a vida, o ministério, o trabalho do apóstolo Paulo. Muito bom estudar sobre esse servo, sobre esse homem de Deus, e com certeza estamos tirando lições proveitosas que realmente vai contribuir muito e continuar contribuindo com o crescimento da igreja aqui no Brasil, também fora do Brasil. Vamos continuar, porque a aula de hoje com certeza está uma bênção. Hoje estudaremos a lição de número 10, que tem como tema Paulo e seu amor pela igreja. A ideia, meus irmãos, o intuito aqui, o objetivo é a gente estudar esse conteúdo, mas abordando, continuando, abordando aí a vida do apóstolo Paulo, mas numa perspectiva agora como que era a visão dele, as ações dele, as atitudes dele com relação à igreja. O que é a igreja? Que sentimentos Paulo tinha pela igreja? E em especial aqui, a igreja que vai ser abordada é a igreja dos Tessalonicenses, certo? Mas poderemos ter na aula de hoje, como ela foi montada aí em 3 tópicos, nós teremos aqui uma visão mais ou menos organizada de como era a estrutura daquela igreja, o que ela contribuiu para destacar esse amor e esse carinho do apóstolo Paulo por ela. E, como de costume, já vamos iniciar pela introdução. É na introdução, meus irmãos, que o autor traz aí as primeiras frases, as primeiras colocações, é uma espécie aí de boas-vindas, um resumo do que nós temos aí para frente. Pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membro de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Meus irmãos, um dos objetivos dessa lição é a gente conhecer a vida da igreja de Tessalônica, quais as suas qualidades, quais as suas virtudes. Na lição de hoje a gente vai conhecer essa igreja e conhecer também as ações, as atitudes do apóstolo Paulo em relação a ela. Que atitude dela, não é? O autor aqui na introdução, ele já inicia falando isso, que era o amor que essa igreja tinha para com Jesus, mas também um amor que ela tinha entre os seus membros, de irmãos para irmãos.
Preparamos aí uma arte para que você possa entender mais ou menos a questão geográfica. Nesse primeiro mapa aqui, nós iremos perceber onde ficava a igreja de Tessalônica naquela época, né? A região que ela ficava, você pode observar aí, né, que ela ficava ali já na região ali da Grécia, não é? Tem muitas cidades aí conhecidas e é interessante a gente observar isso para que a gente tenha em mente uma localização geográfica de onde essa igreja ficava. Agora você pode ver aí uma imagem de como é a cidade hoje, né? Como é hoje a cidade de Tessalônica, onde estava essa igreja que o apóstolo Paulo escreveu, que o apóstolo Paulo amou, e ele despertou aí, né, bons sentimentos por ela. Então, a ideia é essa, nós iremos conhecer as qualidades, e essa igreja tinha muitas qualidades boas, sabe, irmãos? Quando nós chegar no fim dessa lição, nós iremos entender que a igreja de Tessalônica era uma espécie de igreja perfeita, né? Ela recebeu aí elogios, louvores do apóstolo Paulo. E faremos também uma abordagem sobre o nosso dever, o nosso papel com a igreja local, né? Nosso papel e nosso dever de amar. Amar a igreja, amar a Jesus e ter esse amor recíproco de um para com o outro. Chegamos no primeiro tópico, e o propósito desse tópico, meus irmãos, é nós conhecermos como que era o sentimento de amor, de carinho, de cuidado que o apóstolo Paulo tinha com a igreja de Tessalônica e também com todas as outras igrejas. O amor como de um pai para filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor dele pelos membros dessa igreja. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não tiveram muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Bom, irmãos, o sentimento do apóstolo Paulo não é muito diferente do sentimento que muita gente tem hoje, né? Quando você ajuda alguém, apoia alguém, às vezes até de forma de brincadeira, você diz que aquela pessoa é seu filho, não é isso? Tanto na área material como também na área espiritual. Com o apóstolo Paulo não foi diferente, tá? Ele passou a ver essas igrejas, igreja de Tessalônica, igreja de Corinto, as igrejas que ele plantou, ele tinha ali uma espécie de amor de pai para filho, era um amor de cuidado. E isso é tão notável que todo o trabalho missionário do apóstolo Paulo, as cartas que ele escreveu, as exortações, os aconselhamentos, todo o trabalho do apóstolo Paulo gerou em torno desse amor, meus irmãos. Como ele mesmo diz, né? Com o amor tudo é possível. Sem o amor nada acontece, não é? O amor é sofredor, é benigno, é paciente, tudo suporta. Então, esse amor que o apóstolo Paulo tinha pelas igrejas fez com que ele realizasse todo esse trabalho que nós estamos estudando nessas lições. As lições não vão abordar tudo, não é? Então, tudo girou em torno do amor. O amor que o apóstolo Paulo tinha por Cristo, pelo seu chamado, mas também pelas pessoas, né? Pelas igrejas que ele plantou, que ele iniciou, que ele incluiu ali no seu trabalho missionário. O amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo de como eles receberam a palavra e sua coerência com o ensino recebido. O apóstolo via neles o fruto do seu ministério. Os versículos de 5 a 10 da leitura bíblica mostram a alegria de Paulo a constatar o amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e, pela fé, abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo Paulo. Aqui nesse subtópico, meus irmãos, o autor aborda duas qualidades que fez com que o amor do apóstolo Paulo aumentasse mais ainda por aquela igreja. Primeiro, a forma como eles receberam a palavra. Eles receberam os ensinamentos de Paulo de bom grado, de coração aberto, realmente sem restrição. Eles receberam a palavra e essa foi uma das qualidades com que Paulo passou a amar mais ainda.
E a outra foi o estilo de vida deles, a crença deles tinha coerência, né? Tinha coerência com a doutrina, tinha coerência com a palavra. Como é interessante eu e você, a nossa igreja, viver o que prega, né? Ter coerência com aquilo que nós pregamos. E junto com isso vem o abandono do pecado, citado aqui como o abandono aos ídolos, da idolatria. Meus irmãos, é uma atitude louvável que geralmente acontece na vida daqueles que aceitam Cristo como Salvador. E esse é o evangelho que nós conhecemos, é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico, ele promove mudança. No caso aqui dos Tessalonicenses, a mudança foi na adoração, na crença, né? Eles deixaram de adorar seus ídolos e passaram a adorar só a Deus, né? Nós temos que entender aqui que esse povo não era judeu, a maioria mesmo era gentios, adorava vários deuses, mas o evangelho chegando até a vida deles provocou essa mudança. É uma mensagem muito importante para os nossos dias, quando surgem aí vários tipos de evangelhos sem confrontar, sem exigir mudança de vida. Pessoas dizendo que são crentes, que são evangélicas, mas misturada aí em vários rituais. Não era esse o caso da igreja de Tessalônica. Era uma igreja que vivia a palavra, tinha coerência com a palavra e realmente teve a sua vida mudada pelo evangelho. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestar na igreja local em que congregamos. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Primeiramente, vamos entender essa expressão igreja local. Igreja local, meus irmãos, é a nossa congregação, é a nossa denominação. É a igreja do local que pertence a um templo, da sua rua, do seu bairro. É a igreja onde você congrega. E por que é interessante entender isso? Porque existe a igreja local e existe a igreja espiritual, não é? Que ela não tem um templo oficial, ela não tem um lugar oficial. Essa igreja espiritual, ela é formada por todos que atenderam João 3,16, quando diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê em Jesus faz parte dessa igreja espiritual. Agora, lá no bairro onde você mora, na sua cidade, tem uma igreja ali presente. E aquela igreja tem um templo, aquela igreja se reúne em um local, né? Tem igreja que se reúne, por exemplo, no formato de célula. Essa é a sua igreja local. Mas o autor destaca aí, meus irmãos, que foi nesse lugar, às vezes com problemas e dificuldades, mas foi aí que Deus nos plantou, foi aí que nós conhecemos Deus. É aí que nós temos amigos, comunhão com os irmãos, temos esse contato. E é também nessa igreja local que nós realizamos a obra do Senhor. Que, de certa forma, a obra do Senhor é espiritual, mas tem que ter também uma presença visível, né? E geralmente a igreja local é este ambiente, é este lugar onde praticamos a obra do Senhor. E congregar, meus irmãos, conviver numa igreja local não é fácil, é difícil, é um sacrifício. O autor compara aí como o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Conviver com pessoas, meus irmãos, lidar com pessoas com vários interesses, com várias visões, não é fácil. Mas é possível, né? A igreja de Tessalônica, ela era uma igreja local, mas era uma igreja abençoada, que destacou assim, chamou a atenção assim do amor do apóstolo Paulo por ela. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseado neste tópico, é o desprezo à igreja local. É isso mesmo, meus irmãos. Existem muitas pessoas que passaram a desprezar a igreja local. Devido aos seus problemas, devido a algumas dificuldades, problemas nessas igrejas, passaram a fazer com que pessoas se afastassem e alguns deles se desviaram até do evangelho. Isso geralmente acontece devido a duas visões erradas. A primeira visão errada
é que as pessoas passam a dar valor só à igreja espiritual. O que é a igreja espiritual? É a igreja formada por todos aqueles que creram em Jesus. Aí as pessoas, muitos, só querem valorizar esse tipo de igreja e passam a desprezar. Deixam de congregar, deixam de respeitar os líderes da igreja e param também de estar em comunhão com essas pessoas. E a gente vê, meus irmãos, que quem termina agindo assim passa a criticar muito a igreja local, porém passa também a ter prejuízos espirituais. Pouco tempo depois, a gente vê essas pessoas desviadas até mesmo do evangelho. A segunda visão errada, meus irmãos, é achar que a igreja é um lugar de perfeição, só de pessoas perfeitas. Não é, meus irmãos. Não existe uma igreja perfeita. Mas por quê? Porque a igreja ela é formada por pessoas e pessoas são problemáticas. A própria palavra de Deus diz que aqueles que são crentes, servem a Jesus, não podem nem dizer que não tem pecado, porque já está mentindo. Então, aonde tem pessoas, tem erros, tem falhas. Não podemos tratar o congregar, o viver em comunhão, o se relacionar com pessoas, meus irmãos, baseado só nisso, tá? Então, tem igreja que tem menos problemas, tem igreja que tem mais problemas, mas sempre teremos. Então, a ideia para resolver essa questão do desprezo à igreja local é entender como o apóstolo Paulo entendeu. Olhar para a igreja local, perceber as suas virtudes e assim passar a amá-la. A questão relacionada com esse tópico, meus irmãos, é como lidar com uma igreja problemática. Nós sabemos que temos, né? Igrejas que têm problemas. E aí? Muitos não querem sair, não querem sair daquela igreja. Mas às vezes alguém pode perguntar, e aí, como que eu vou me conviver, me relacionar com pessoas em uma igreja problemática? Eu tenho aqui algumas dicas para você. Primeiro, é suportar. Perceba os erros e tente corrigir esses erros. Como assim? Com a sua qualidade. Você não se julga certo, a sua crença não está correta? Pois é, perceba a dificuldade que essa igreja tem e tente corrigir. É falta de visita? Crie um grupo de visita. É falta de oração? Crie um grupo de oração. É falta de aconselhamento, de discipulado? Crie um grupo de discipulado. Não é? É muito problema de fuxico? Pare de dar ouvido a fuxico. Perceba os erros e tente corrigi-los. Isso aí vai dar certo. Aí talvez alguém diga assim, não, mas já tentei de tudo, não deu certo, não estou conseguindo nem mais ser crente. Aí entra a segunda dica. Não está dando mais? Mude. Você não pode prender a sua fé simplesmente a um templo, a uma igreja local, a igreja espiritual. Tá difícil para congregar nesse local aí? Não tá dando mesmo para ser crente? A tua salvação está em risco? Mude. Mude para um outro bairro, mude para uma outra região, quem sabe, né? Tempos depois que esse pastor sair, ou até mesmo aí Deus fazer um milagre, Deus operar a obra, você pega e volta, não é? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, é melhor mudar, buscar refrigério em outro local, conseguir servir a Deus no outro local, do que ficar com problema, birrando, correndo o risco até mesmo de perder a salvação, caso Jesus volte para buscar a sua igreja. Como recurso pedagógico, faça uma lista aí, mostre para a igreja as qualidades da igreja de Tessalônica. Olha, meus irmãos, isso vai ajudar os irmãos que estão assistindo a lição, que estão ali participando da aula, a entender por que o apóstolo Paulo passou a amar essa igreja e entender também, né, como que está a qualidade deles como igreja. Daí você pode concluir esse tópico resumindo sobre o amor do apóstolo Paulo para com a igreja de Tessalônica e também de forma geral, não é? Destaca aí a qualidade do amor à palavra e a coerência que a igreja de Tessalônica tinha e chama os irmãos aí à reflexão de como está o nosso amor, o nosso compromisso com a igreja local. Meus irmãos, chegamos no segundo tópico. A ideia, o propósito aqui é a gente estudar como que uma igreja pode relacionar amor e fé, baseado, claro, nas qualidades aí da igreja dos Tessalonicenses. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo.
No ensino de Paulo, Deus manifestou seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é o sacrifício de Jesus na sua crucificação no Calvário. Como diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer para responder a esse amor. Aqui, meus irmãos, o autor inicia uma abordagem falando que o amor fazia parte dos ensinos do apóstolo Paulo. E isso é verdade, né? Quem não conhece aí, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13. E o apóstolo Paulo falava sobre o amor, mas principalmente o amor de Deus. Esse amor que amou realmente toda a humanidade, que abraçou, incluiu toda a humanidade, através, claro, do sacrifício de Jesus na cruz. Então, esse ensinamento do amor de Deus, do amor para com Deus e também do amor para com os irmãos estava sempre presente nos ensinamentos do apóstolo Paulo. E ele diz que este amor foi mostrado por nós quando nós. E ele diz, né, que esse amor foi mostrado para nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, totalmente mortos nos nossos delitos e pecados, Deus já olhou, teve misericórdia e pelo seu amor desceu aqui à terra, não é? Desceu, viveu, sofreu, morreu naquela cruz e ressuscitou. E está agora Jesus ao lado do Pai. E qual é o nosso papel? Responder. Como é que nós respondemos a esse amor? Crendo. O dever, o papel, a participação da humanidade para corresponder a este amor é crer. Então isso é um momento de alegria para nós. É uma citação de festa, de júbilo. Porque se você está me assistindo, se você creu em Jesus realmente, você deu resposta a este amor. Você correspondeu a este amor. Deus amou o mundo e nós aceitamos esse amor crendo em Jesus como nosso Salvador. A fé e o amor no ensino de Paulo. O amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Fé e amor têm uma correlação inigualável. Paulo escreveu: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há, e o vosso amor para com todos os santos, Efésios 1:15, e sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. 2 Tessalonicenses 1:3. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos, como crentes em Jesus, é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Aqui nós temos uma abordagem que amor e fé se relacionam. Fé e amor estão conjugados, estão unidos. Não tem como existir de forma separada. Mas por quê? Porque a fé é a nossa crença. É o nosso acreditar em Deus. É o nosso lado espiritual da crença, é a fé. E o amor é a prática dessa fé. Foi isso que chamou a atenção do apóstolo Paulo na igreja dos Tessalonicenses, porque eles receberam a palavra, amaram a Deus, tinham fé em Deus, creram em Deus, mas também tinha amor entre si. E a vida cristã, meus irmãos, o reino de Deus sempre será assim. Tem o lado espiritual, mas também tem o lado material. O lado espiritual é a nossa crença, é a nossa fé, é o acreditar em Deus, é o falar com Deus, é a nossa intimidade com Deus. Agora, o nosso amor, baseado nessa fé, não pode ser um amor escondido, isolado. Não, é um amor de prática, viu? É um amor, é o que torna a nossa fé visível. E a melhor forma de fazer isso, claro, é com as boas obras, não é? Tanto é que as Escrituras nos diz que a fé sem as obras é morta.
E é interessante e também necessário praticarmos e vivermos a nossa fé e também o nosso amor na igreja local. Sim, meus irmãos. Como é, por exemplo, que os novos convertidos vão se sentir amados, acolhidos? Como que eles vão ver Deus na nossa vida se nós não praticarmos o amor a Deus e o amor ao próximo na igreja local? Não é? Porque a igreja local é o primeiro contato que as pessoas não crentes e os novos convertidos têm com o povo de Deus. A igreja, ela é o povo de Deus. Então temos a necessidade, sim, de vivermos a nossa fé, a nossa crença, mas também de viver essa crença através do amor de Deus, principalmente na igreja local. A dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e, de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro, num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato. É preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Aqui nesse subtópico, meus irmãos, o autor aborda aqui duas maneiras de praticarmos o amor. Primeiro, ele fala no exemplo do bom samaritano, que praticou ali na parábola de Jesus o amor ao outro, ao próximo e até mesmo para aquele que não é crente. Às vezes, nós nos isolamos em um grupo, em uma comunidade religiosa e esquecemos que esse amor ao próximo, ele pode e deve chegar também lá no pecador, lá naquela pessoa que não é crente. Às vezes nós focamos só em nós e erramos nesse detalhe, nesse exemplo dado pelo Senhor Jesus aí, na parábola do bom samaritano, até porque naquela época os judeus não conviviam, não conversavam, não respeitavam, né, não tinham amizade com os samaritanos. A outra forma de praticar o amor, meus irmãos, o autor destaca aí o trabalho pastoral. E ele até cita aí exemplos, viu? Visitar os irmãos, orar por eles, desenvolver afeto, amor, atitudes que demonstrem que o pastor realmente é um pastor. O pastor é aquele que puxa a orelha, aquele que exorta, que chama a atenção, que orienta, mas também é aquele que ama, aquele que visita, aquele que aconselha, que vai lá no leito do hospital, que vai lá no leito do irmão que está doente, não é? São características citadas aí que são ótimas. E na vida pastoral, no ministério pastoral, tem várias outras aí que complementam, não é? É um alerta para nós, é um alerta para os pastores que possam estar negligentes nessa área. A igreja é o rebanho de Deus e precisa sentir este amor, esse amor na prática, não é? Ver a sua fé de pastor na sua prática de amor. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseado nesse tópico, é erros na relação entre fé e amor. Sim, meus irmãos. Infelizmente, nós temos alguns crentes, alguns obreiros que não conseguem entender isso. Como é que se relaciona essa questão da fé e do amor? Alguns pendem demais só para um lado, outros pendem demais só para o outro. E quando há esse peso errado aí na balança, o prejuízo é certo no reino de Deus. O primeiro erro deste desafio é querer só ter a fé, ou seja, só o lado espiritual, só dar moral para o lado da fé. Não participa de trabalhos sociais, não desenvolve nada nesse sentido e geralmente a igreja também não faz nada nesse sentido, né? Falta aí o lado material. Desenvolve muito bem suas festas, seus congressos, sua vida de oração com Deus, porém não pensa em compartilhar a sua fé, a sua crença com os demais. É uma fé egoísta, é apenas uma fé pessoal. Ele estando, ele Deus, tudo bem, tá tudo certo. Não se preocupa com o próximo, nem na área espiritual e muito menos na área material. Um outro erro, meus irmãos, é não entender como é a prática do amor espiritual. O amor, claro, é gerado pelo Espírito Santo em nós.
mas a prática é para cima, com Deus e também para os lados. Uma forma de entender aí é compará-la aí com a cruz de Jesus. O amor cristão, meus irmãos, ele é prático. Não tem como dizer que ama a Deus sem amar o irmão. O amor é prático, tem que ter atitude, tem que ter ações. E muitas vezes nós pentecostais, por acreditarmos que a salvação não é pelas obras, nós abandonamos essa questão da prática do amor na prática. Temos a fé, mas não temos as obras. Erramos nesse sentido e precisamos corrigir. Uma maneira é fazer como a igreja dos Tessalonicenses fizeram, saber relacionar direitinho a sua fé, a sua crença em Deus, mas também a prática dessa crença, que é o amor recíproco, o amor entre os irmãos. A questão relacionada com esse tópico é como uma igreja pode relacionar amor e fé. Não é tão difícil, meus irmãos, mas talvez alguém pergunte isso, tá? Talvez alguém pergunte como fazer isso na prática. Ou talvez você queira passar isso para a igreja. Eu tenho aqui algumas dicas para você. A nossa fé, ela pode ser praticada, primeiramente, crendo em Deus. Depois desenvolvemos algumas atitudes, algumas ações espirituais. Leitura da palavra, momento de oração, campanha de oração em casa ou na igreja, jejum. Tudo isso está relacionado à nossa fé. Acreditar em Deus, na salvação de Deus e fazer uso também dos dons espirituais. Isso está relacionado à nossa fé. Já o amor é a prática dessa fé. É um dom do Espírito Santo que nos leva a praticar a nossa crença. E claro, isso é uma coisa prática, é através de obras. Então, primeiro eu pratico o amor com os meus irmãos, da minha igreja local, da minha congregação. De nada adianta eu dizer que amo a Deus, que tenho fé em Deus e viver birrento, brigando com os irmãos da minha igreja, brigando com a liderança, birrando com a liderança da igreja, não é? Ou até mesmo a liderança birrando com os irmãos. Então, esse amor ele é vivido na prática, entre os irmãos, mas também no mundo, não é? Com os pecadores, com os não crentes, através de visitas, evangelismo, trabalhos sociais, distribuição de alimento, de roupa, de calçado. Afinal de contas, a palavra de Deus já nos garante, a fé sem as obras é morta. Como recurso pedagógico, mostre para os irmãos, ou através de imagem, ou texto, ou uma lista aí, das atitudes, das ações que uma igreja pode fazer ou pode ter para demonstrar a sua fé, mas também o amor de Deus que ela tem. Sendo assim, você pode concluir esse tópico falando que o amor e a fé sempre estavam presentes nos ensinamentos de Paulo. Fale também que essa fé e esse amor é demonstrado de forma prática e leva os irmãos aí a uma reflexão, de como que está o nosso relacionamento, o nosso viver em Cristo sobre essa visão, a fé e o amor na nossa igreja local. E assim, meus irmãos, chegamos no terceiro tópico da lição. O propósito, o objetivo desse tópico é a gente conhecer as principais qualidades, as 3 principais virtudes da igreja de Tessalônica. A virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Aqui, meus irmãos, o autor nos mostra aqui como que as coisas se encaixavam. A igreja de Tessalônica tinha fé em Deus, mas essa fé era algo prático. Então isso virou um amor prático, que o apóstolo chama de obra da fé. Obra é algo visível, não é? Então eles tinham fé em Deus, mas tinha também trabalhos, coisas práticas para demonstrar essa fé. E é isso que nós precisamos entender e trazer para a nossa igreja, para que assim, através de ações nossas, atitudes nossas, possamos tanto melhorar a fé dos irmãos da nossa igreja, melhorar também a nossa fé
e também a fé daqueles que estão vendo o nosso congregar, o nosso viver em Cristo Jesus. Que frutos você tem produzido na igreja que você congrega? Aí é onde você congrega. Se você tivesse de sair daí hoje, que frutos você teria produzido aí? Além dos frutos do Espírito Santo na sua vida. Que algo visível ficaria aí presente, marcado na vida, né, na história da igreja ou na fé dos irmãos. É algo para a gente meditar, refletir de como que está o nosso viver cristão com a igreja local nesse sentido de produzir frutos. A virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses 1 e 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. A virtude do amor, meus irmãos, nessa igreja foi percebida pelo apóstolo Paulo e citada como trabalho do amor. Não é? O que era isso? Era um entendimento que os irmãos tinham, que qualquer coisa que eles fizessem tinha que ser por amor. Amor a Deus, mas também amor entre eles, amor de comunhão, amor com o próximo, amor recíproco, né? Veja que para essa igreja receber os elogios do apóstolo Paulo, veja quais eram as suas virtudes. O amor era algo prático, baseado da palavra. Havia ali uma relação entre doutrina e amor. E é muito bom a gente entender isso, né? Primeiramente, entender que precisamos viver na prática aquilo que pregamos. Mas entender também, meus irmãos, que doutrinar não é espancar, não é bater, não é agredir, não é humilhar, não. Doutrinar a igreja é passar os ensinamentos de Jesus com amor. Claro que isso pode envolver um certo confronto, pode causar um certo constrangimento, porque a palavra de Deus faz isso. Mas o sentido não é humilhar as pessoas, não é? E nós temos aqui a virtude do amor, ou seja, essa relação que eles tinham, que os tessalonicenses tinham, essa relação do amor com a doutrina. Como que está sendo aí a nossa aplicação da doutrina na nossa vida e na vida do próximo? Está sendo com amor? Fica aí essa reflexão sobre esse subtópico. A virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A paciência tem um sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. E ele se comportava assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo dessa igreja nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. A terceira virtude daquela igreja, meus irmãos, era a esperança. Esperança em quê? Esperança na salvação de Deus, não é? Esperança que realmente o Salvador vai voltar para nos buscar e teremos a vida eterna com Deus. Aí fala também em perseverança da esperança, ou seja, continuar firme nessa esperança, no que eles acreditavam, continuar firme, acreditando na salvação de Deus para as suas vidas. E o autor aborda aí, meus irmãos, que essa perseverança da esperança não era algo tão simples. Isso era algo baseado justamente devido à perseguição que eles estavam vivendo, não é? Há quem diga que adorar a Deus, servir a Deus na bonança é muito bom. E na perseguição, não é? Durante a tribulação, nós temos condições, fé suficiente para permanecer perseverante na esperança? Os tessalonicenses perseveraram, mesmo com dificuldade, mesmo na tribulação, eles perseveraram firme na esperança que eles tinham da sua salvação. Aí, meus irmãos, o autor destaca aí que a virtude dessa igreja deve ser um exemplo para nós seguirmos, não é? Vivemos um momento aí difícil para a igreja, perseguições,
calúnias contra a igreja, movimentos contra a igreja, até mesmo a aprovação de leis e decretos contra a igreja. Mas sabemos que a nossa esperança não se resume a este mundo, não é? A nossa esperança não se resume aqui. Vivemos aí uma geração de crentes mimimi, que é uma reclamação daqui, uma reclamação dacolá. Meus irmãos, está difícil para a igreja, mas a verdade é que até esse momento nada se compara ao que os tessalonicenses viveram, ao que a igreja primitiva viveu. E eles continuaram perseverantes na esperança. Este é o exemplo que fica para nós. Continuemos, meus irmãos, perseverantes, firmes na esperança do nosso Salvador, que ele vai voltar, vai levar a sua igreja e assim teremos concretizado a nossa vida eterna com Deus. O desafio para a igreja dos nossos dias, meus irmãos, baseado nesse tópico, é a falta de virtudes na igreja local. Sim, nós temos igrejas problemáticas que realmente faltam essas e outras virtudes. E isso faz com que algumas pessoas até se cheguem a Deus, aceita Jesus como seu Salvador, mas depois termina se frustrando, termina saindo, termina desprezando a igreja. E isso se dá devido a algumas situações. Primeiro, a questão da carnalidade na vida de alguns irmãos. Irmão, nós temos igrejas que são muito carnais, porque os seus crentes são carnais. São crentes birrentos, que querem conviver e congregar baseado no seu desejo pessoal, na sua visão pessoal, nos seus sentimentos humanos. E isso traz problema. Problema no seu relacionamento entre irmãos e até mesmo para que um novo convertido possa se entrosar, porque há brigas, há contenda e também há discussão. Ao contrário disso, de viver na carne, nós temos que procurar viver no Espírito. Uma outra situação relacionada a isso, meus irmãos, são os prejuízos que essa igreja tem. Começando pelo trabalho pastoral, meus irmãos. Nós temos igrejas aí que são tão carnais, tão problemáticas, que vira aí um campo de provação para pastor. Pastor nenhum dá certo, pastor nenhum para lá, né? Por causa desse problema da carnalidade dos irmãos. Gera problema também na fé das pessoas. As pessoas daquela cidade não conseguem ver Deus naquela igreja, porque ela é carnal, ela tem problema, ela não tem virtudes, não é? Tem pessoas que até aceitam, creem em Jesus, mas terminam mudando para outra igreja ou até voltando para o mundo, por causa dessa falta de virtude, não é? Isso também atrapalha o seu crescimento, porque sempre fica poucas pessoas e essa igreja não vai crescer. Uma forma de resolver, meus irmãos, esse desafio é fazer como os tessalonicenses, ter boas virtudes, fé, amor e esperança. A questão relacionada com esse tópico é como fazer para melhorar as virtudes de uma igreja. Interessante. Sabe por quê? Porque a igreja somos nós. Se nós queremos melhorar a imagem da nossa igreja, nós temos que começar a melhorar a nós mesmos. E eu tenho aqui algumas dicas. Primeira dica, se torne mais espiritual. Leve a sua igreja a ser mais espiritual. A igreja, meus irmãos, é o corpo de Cristo. Ela é cuidada, guiada pelo Espírito Santo. O nosso viver espiritual vai nos aproximar de um viver com o Espírito Santo. E com isso, conseguiremos desenvolver mais virtudes, porque as virtudes são fruto do Espírito Santo e são concedidas por eles. E nessa intimidade com ele, iremos produzir as virtudes de uma igreja boa. A segunda dica para melhorar as virtudes de uma igreja é você ter boas práticas. Isso. Como aquele hino diz, mude o mundo mudando primeiro você. Faça você aquilo que a sua igreja precisa, não é? Tenha as suas atitudes. Agora você já está guiado pelo Espírito Santo, já tem o fruto do Espírito Santo. Você consegue perceber os problemas, a falta de virtude na sua igreja? Pois é, tente corrigir. Faça a sua parte, tá? Logo, logo, o que você está fazendo vai chamar a atenção de outro, vai chamar a atenção de outro, e isso vai gerar uma imagem geral da sua igreja e assim as virtudes aparecerão. Como recurso pedagógico, mostre para a sua igreja, para o seu público, baseada aí nas qualidades da igreja de Tessalônica, como uma igreja pode relacionar amor, fé e esperança, e assim ter boas virtudes.
Daí você pode concluir esse tópico abordando sobre o valor da virtude da fé, do amor, da esperança para uma igreja local. E leve também a sua igreja a refletir se essas virtudes, se essas qualidades estão sendo presentes e notadas na nossa igreja. E assim, meus irmãos, chegamos à conclusão, ao final da nossa aula. Iremos conhecer agora como que o autor fez aí o fechamento desse assunto tão abençoado. Esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinamentos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. A primeira abordagem aí, meus irmãos, é sobre o amor, o zelo, o compromisso que nós temos que ter com a igreja local. Afinal de contas, é o local onde nós conhecemos Deus, congregamos, temos amigos, nos relacionamos. É o local onde praticamos a nossa fé. Tem os cargos da igreja, tem os departamentos, tem o trabalho missionário, tem o trabalho de rua. São formas de vivermos em amor, amando a nossa igreja, porque isso, na verdade, é amando os irmãos, os membros, aqueles que fazem parte daquele grupo, daquela comunidade de fé. E o autor justifica essa atitude aí, meus irmãos, dizendo que a igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. E, de certa forma, meus irmãos, é uma verdade. Porque a igreja de Cristo ela é uma igreja espiritual, daqueles que creram em Jesus, não é? Não dá para conhecer a fé interna de alguém. Então, não dá para ver essa igreja. A forma de ver essa igreja é ver as atitudes, as virtudes de uma igreja local. É a forma visível do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Daí você pode fechar aí esse pensamento dizendo que a igreja de Tessalônica, meus irmãos, teve todas essas qualidades estudadas na lição de hoje, porque eles receberam a palavra, viveram a palavra na prática. E isso nos leva a uma reflexão. Como está a nossa fé, a nossa crença, a nossa vida cristã, o nosso viver como igreja? Como está a nossa igreja local no relacionamento com a palavra? Estamos praticando a palavra? Estamos tendo uma vida de coerência com a palavra de Deus? O que a palavra de Deus gerou em você? O que ela mudou em você? Conhecemos aqui as virtudes da igreja dos Tessalonicenses, que Paulo amou. Amou aquela igreja, várias outras também, mas hoje estudamos sobre esta igreja local. E a nossa igreja, como está? Como está a prática do amor no nosso meio? Como está a prática do amor entre nós? Como está a prática do amor da nossa comunidade de fé, do nosso grupo, do nosso conjunto, da nossa igreja? É algo a se refletir. Não dá para voltar no passado e ser a igreja de Tessalônica, e ser a igreja primitiva. Mas dá muito bem de aprender com ela e trazer as suas qualidades, as suas virtudes, as suas maneiras para o nosso dia a dia. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição, chegamos ao final de mais uma aula e eu quero agradecer a sua presença, agradecer você que chegou até aqui para estudar com a gente, para meditar a palavra de Deus juntamente conosco. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo. Se você é a primeira vez, já peço, por favor, se inscreva. Quero pedir também para você compartilhar esta aula, viu? Compartilhe aí com os grupos do WhatsApp, aí o grupo da sua igreja. Seja uma bênção também para este projeto, seja também uma bênção para este canal. Quero também informar que nós estamos aí presentes nas redes sociais, tá? Você pode nos seguir, pode mandar lá um convite, tá bom? Tem o nosso Facebook, tem o Instagram, tem também aí o nosso contato do WhatsApp, caso você queira entrar em contato conosco. O certo é que eu fico muito feliz com a sua honra, por você ter chegado até aqui. Cada dia que passa, aumenta aqui os nossos inscritos, aumenta também os irmãos que vêm assistir a aula conosco. E eu fico muito grato a Deus pela forma com que Deus tem conduzido esse projeto, tem nos direcionado. Muito grato também aos irmãos que valorizam aí, que respeitam aí ao nosso ministério, ao nosso chamado. Que Deus continue te abençoando.
Se você que está assistindo essa aula for ministrar, que o Espírito Santo te conduza, que ele conduza a tua mente, que ele conduza o teu coração e que possa dar tudo certo na sua aula. Se Jesus não voltar, até a próxima lição, até o próximo domingo, até a próxima aula. Que Deus te abençoe.